Olá, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, está escrito na palavra de Deus que quando uma pessoa crê em Jesus, como diz as Escrituras, um rio nasce dentro da alma da pessoa. Nasce um rio dentro do seu ser. Este rio é o Espírito Santo. Você sabia, eu e você, nós não podemos crer em Jesus como o inimigo da nossa alma crê, chamado Satanás, o diabo. Você sabia que ele também crê em Jesus? Você não pode crer em Jesus como ele. Eu já criei em Jesus como ele cria. Mas Deus, eu ouvi a palavra e Deus endireitou, aperfeiçoou a minha crença nele. E Tiago 2,19: Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também o Satanás crê que estremece. E aí, meu amado, como é que eu faço para crer em Deus corretamente? Pela palavra de Deus. Você ouve a palavra. E não, João 17:20, não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela palavra irão crer em mim. Jesus disse lá em Romanos 10, como irão crer se não forem pessoas enviadas? Deus envia pessoas de casa em casa, ou num celular, ou na televisão, ou no rádio, ou numa praça, ou no presídio, ou no hospital, para alguém ouvir a palavra dele. Mas o problema é que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Como é que elas irão crer em Deus corretamente? Nunca irão crer. Então, meu amado, lá em Romanos 10:17 diz que quando você crê em Deus, quando você ouve a palavra, você vai crer e o Espírito Santo formata na tua alma uma fé dom, que é diferente da fé de Satanás. É esta fé, meu amado, que te dá salvação. Esta fé que produz o Espírito de Deus morando na tua vida. Lá em João 6:38, quem crê em Jesus Cristo, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ele não diz, quem crê em mim como Satanás crê. Não, ele diz, quem crê em mim como a Escritura, como a palavra fala, rios d'água viva correrão do seu interior. Esse rio é o Espírito Santo. Toda pessoa que crê corretamente em Jesus, ao ouvir a palavra, ela ouve e crê. Diz que nasce um rio dentro da alma dela, esse rio é o Espírito Santo. O Espírito Santo nasce e passa a morar dentro da alma da pessoa. Lá em 1 Coríntios 3:16, não sabeis vós que sois morada de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E segundo os Coríntios 3:17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ou seja, quando uma pessoa crê, ouve a palavra, ela crê, ela vai conseguir crer. Se ela não crê, ela não é de Deus. Ela ouve a palavra, ela vai crer, ela confessa Jesus como Salvador, ela, pela graça, ela é salva por meio da fé, isto não vem de vós, é o dom de Deus, e ela nasce dentro dela, passa a morar dentro dela o Espírito de Deus, aí ela é curada de depressão, medo, síndrome de pânico, preocupações, ansiedade, todo tipo de doença psicossomática, essa alma é curada. E a cura física também acontece e a vida da pessoa muda. A família, quem está perto dela, começa a mudar, a haver uma transformação, só pelo fato dela ouvir a palavra de Deus e aprender a crer. Creia em Jesus, como diz as Escrituras, meu amado, porque Deus projetou você para
ter um destino maravilhoso, céu de luz, onde não há choro, onde não há ranger de dente, onde não há um fogo queimando. Isso é para quem crê em Jesus como Satanás crê. Agora, para quem crê nele, ele tem um lugar maravilhoso. Crê, como diz a Escritura, ele tem um lugar maravilhoso, céu de luz. Assim disse o Espírito Santo de Deus. Está escrito que nós, tão errado, tão fraco, perdido, nós alcançamos misericórdia em Ti. A minha oração é que este homem, essa mulher, que crê hoje, até hoje creu em Ti, Senhor Deus, como Satanás crê. Ô Espírito Santo, liberta essa pessoa como você nos libertou. Liberta nossos irmãos na carne, irmãs, filhos e filhas, sobrinhos e sobrinhos, pais e mães. Entra na nossa família, Espírito Santo, libertando um por um, como você fez conosco, Deus. Eu oro em nome de Jesus também, pelos casamentos, repreendendo todo espírito de divórcio. Eu oro você pela vida dos nossos filhos, repreendendo morte prematuras. Eu oro você por pessoas que precisam de uma cura. Eu mando para essas pessoas o Salmo 107, versículo 20. Enviou o Senhor uma palavra, curou a salvou daquilo que era mortal. Eu oro em nome de Jesus. Inscreva-se no canal e deixe seu joinha.